Bom dia, amados. Estamos hoje aqui ao vivo, a cores e ao natural para falar com vocês. Durante uns 10 a 15 dias, vou ficar sem condições de fazer live ou vídeos, qualquer coisa que eu possa colocar a luz na minha frente. Então eu estou fazendo essa live hoje para a gente não nos esquecermos de que estamos juntos para tudo. Oi, minha amada, Henry Hess, Deus o abençoe grandemente por estar sempre nas minhas lives, por estar sempre me apoiando, por me atender de madrugada, me socorrer quando eu preciso, por ser uma pessoa maravilhosa. Deus abençoe a sua vida grandemente, que tudo que sonhares dê certo, que tudo que tiveres que ter, terás, porque Deus te ama muito e você merece. Bênção sem medida na sua vida. Para você. Glória a Deus, ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, estamos aqui. Hoje, nessa live, nós vamos falar sobre o que nós precisamos, às vezes, nos defendermos, porque nós somos humanos inocentes e vivemos do que ouvimos, do que lemos. Por isso temos que estar atentos. Hoje nós estaremos aqui e falaremos sobre 1 João, versículo 4. 1 João, no livro da Bíblia Sagrada. Um dos apóstolos, o único, aliás, que ficou aos pés da cruz do Calvário, não saiu de lá nem um instante, esteve com a mãe do Criador, protegeu a mãe dele em todos os sentidos, esteve com ela até na hora da partida dela. Ele foi o filho que Jesus deixou com ela para que ela não ficasse só. Amados, me perdoem, mas eu estou um pouco emocionada, viu? Eu estou muito emocionada quando eu falo do apóstolo João e da Virgem Maria, e eu fico meio emocionada, porque é a mãe do meu Senhor e o apóstolo que nunca a abandonou. Maria, mãe de Jesus, passou muitos ensinamentos para o apóstolo João enquanto ela vivia. E ele escrevia muito, ele gostava de escrever, ele já nasceu assim, gostando de escrever. Só que Mateus escrevia com exatas, porque Mateus era contador, né? Mateus era bom demais na matemática. João não, João era puro coração, não era razão, não é puro coração. Tudo que João via, ele via. Obrigado, Henrique. A música João 20 é linda. Tá vendo aí, gente? Então, tudo que João ouvia, ele escrevia, mas escrevia com o coração. E ele perguntava para a mãe do Senhor, da mãe de Cristo, eu devo escrever isso? O que a senhora acha? Ela escreve, João, escreve, porque você escreve com o coração. E assim João foi escrevendo, e ele foi escolhido por Cristo, né, para escrever o livro de Apocalipse. Inclusive, eu quero deixar claro aqui que eu escrevi o Apocalipse com um olhar de amor. Vendo o Apocalipse com o meu olhar de amor. Eu indico a vocês, a qualquer um de vocês que compra o livro e que leia e que fique atentos para os detalhes, porque Deus, quando mandou seu filho, deu essa missão, né, para o seu filho, e seu filho passou essa missão para João, dizendo a ele: ouça tudo que o anjo disser para você, escreva. Então, João escreveu tudo isso com amor, porque Cristo veio aqui para nos mostrar o verdadeiro Deus que nós não conhecíamos. Nós conhecíamos um Deus de guerra, um Deus de justiça, um Deus de castigo. Era o Deus que nós conhecíamos no Antigo Testamento. Mas Cristo veio e mostrou para nós o Deus de amor, o verdadeiro Deus, esse Deus que nos ama e que só fala conosco para nos alertar. Apocalipse foi assim, foi apenas um alerta
Quando João fala em Apocalipse, acredito lá em 12, que viu chuva de estrelas descendo dos céus. Preste atenção quais são as estrelas que descem do céu sobre o povo de Deus. Hoje está acontecendo. O céu de Israel está coberto de estrelas, mas não é do céu. Preste atenção. São bombas, são mísseis que caem como chuva, como estrelas do céu sobre o povo de Deus. E se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que tudo está ligado ao que está acontecendo hoje. Quando João diz, ouço vozes de trovões, relâmpagos, ele está dizendo sobre os estrondos que os mísseis fazem sobre o povo, a cidade do povo de Deus, que é desse tamanhozinho no meio do mundo. Tamanho de uma bola de futebol no meio do mundo. Mas a inveja é grande do povo de Deus, a perseguição é muito grande, que eles querem destruir aquele pedacinho de chão, aquele pedacinho de terra. E as bombas caem como relâmpago. E o barulho, aqueles estrondos, trovões que João via, são estrondos das bombas caindo. Os relâmpagos são rajadas de fogo, como línguas de fogo desce do céu, como espadas de fogo, que João diz, é porque os mísseis descem queimando como espadas de fogo. Prestem atenção. Apocalipse é para nós prestarmos atenção. E o que Deus nos mostrou com olhar de amor quando eu escrevi Apocalipse agora? O meu olhar de amor. Traduzi e escrevi. Ele só queria nos dizer isso, nos mostrar, prepare-se, cuide-se. Porque os dias estão próximos. O meu povo vai sofrer muito. Eles vão ter que reconhecer o meu filho como Senhor e Salvador. Como Messias. Vão parar de cuspir sobre Jesus. Sobre Yahshua Mashiach. Ô povo de Deus, aceite o Messias como filho de Deus. E clamem por ele. E a vitória vos chegará. Porque Cristo disse, se o meu povo me chamar, eu irei. Se o meu povo pedir, eu darei. E nós sabemos que o povo de Cristo não é um povo separado. O povo de Deus são judeus. Mas Jesus disse, o povo que tu me deste, Pai, eu cuidei. Só não consegui salvar o filho do que não presta. O filho da mentira, o filho do enganador. E nós sabemos como são e quem são. Mas o resto do meu povo eu salvei. E Cristo deu o sangue dele por nós. Para nos dar a oportunidade de sermos perdoados novamente. E ele foi para o Pai e garantiu para a gente em João 17 que eu vou para o meu Pai, mas estarei preparando a casa para vocês. Porque ele lá mesmo disse, na casa de meu Pai tem várias moradas. Eu vou preparar a casa de meu Pai para vocês. Eu os levarei, porque onde eu estiver, vocês, o meu povo, estará comigo. E ele disse para o pai dele, Pai, este povo que me deste também é teu, porque tu o fizeste. E ele morreu na cruz, recebeu a graça do pai dele. E a primeira coisa que ele fez foi dar esta graça para nós. Falar de Jesus é maravilhoso, é divino. Falar de Jesus é emocionante. A gente às vezes perde assim um pouco a voz. E desculpa também que eu estou acamada, estou com uma gripe forte, né? E com problema na garganta, estou me tratando. Porque o Filho de Deus tem que se levantar. O Filho de Deus não tem que ficar chorando. O Filho de Deus tem que ir à luta. Tem que trabalhar e falar do Pai. Até a última gota de seu sangue. E assim eu farei. Onde eu estive no hospital à noite, né? Muito. Mas os médicos cuidaram de mim, me passaram os remédios e eu estou me tratando. E para a honra e glória do Senhor Jesus, estou me levantando. E hoje eu vou ler para vocês aqui, para não ficar muito comprida a live, né? 1 João
4, é onde ele diz: amados, não creia em todos espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. É dura a palavra, porque nós ficamos meio assim, como é? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E estão se levantando de bando. Cuidado. Vigie, ore e vigie constantemente. Observa os frutos. Ele nos ensina a nos defendermos. E ele diz: observa os frutos que produzem. Isso é muito difícil para nós. Porque quando alguém passa por você na rua e fala: irmão, posso orar para o senhor? Posso orar no Senhor? Cuidado, irmão. Cuidado. Mas podemos, olha, como ele manda, a gente pode verificar, examinar seus ensinamentos e comportamentos à luz da palavra. A gente tem que examinar essa pessoa que vier falando isso pra gente. Não deixe, amigos. Amados, não deixe ninguém tocar na sua cabeça. A sua cabeça é sagrada. Nós viemos aqui na terra para sermos cabeça, não rabo. Nós somos o corpo dessa cabeça. Essa cabeça é Cristo. Esse corpo somos nós, membros da Igreja de Cristo. Por isso, não deixe ninguém tocar na sua cabeça. Na sua cabeça nós temos a glândula pineal. Nós temos a nossa anteninha que liga a Deus. Ninguém toca na nossa cabeça. Olha, existe muitos vamos dizer maus, pessoas que estão enganando. E o inimigo, ele aparece, não é feio, não é bonito. E bondoso, carinhoso. Para que você tenha confiança. Para que ele te use. Para que ele te engane. Veja o problema que está acontecendo no mundo com as nossas crianças. A matança, o sequestro, a destruição. Por que eles perseguem tanto as crianças? Qual mal a criança pode fazer para alguém? Será medo, inveja ou preocupação? Tem alguma coisa no ar. Mamãe dizia um ditado, um velho ditado mineiro. Quem sabe ler, um pingo é letra. Cuide, mães, de teus filhos constantemente. Não durmam. Pais, cuidem dos seus filhos noite e dia e noite. Não confie em ninguém mesmo. Não deixe seus filhos com ninguém. Tudo no mundo vale menos que um filho. Proteja-os, porque o inimigo está com muita ira contra as crianças. E nós temos que vigiar. Todos nós somos responsáveis pelas crianças, porque o inimigo não quer que elas cresçam. Tem alguma coisa no ar. Por que elas não podem crescer? Será que entre elas existe os filhos de Deus? Lembra quando Jesus era criança que diz que os romanos mandaram matar, sabe, né, a história, né, que mandaram matar as crianças, né, Herodes mandou matar toda criança até 12 anos, porque Jesus estava no meio das crianças? Se não sabem, leiam a história de Cristo. E vocês vão ver que até Cristo fazer 12 anos, ele vivia escondido. Por isso a história não nos mostra a vida dele até 12 anos. Alguém o protegeu. Porque até lá ele foi escondido, porque Herodes mandou matar todos. Será que tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo hoje? Vamos deixar no ar. Amados, quando esses falsos profetas ou essas pessoas passarem pedindo para orar para você, vocês olhem para eles bem nos olhos e digam assim: qual é a sua religião?
Preste atenção quando eles responderem. Se eles vão demorar para pensar, vão responder rapidamente ou vão responder com cautela. Lembre-se, Cristo era judeu. A religião dele era hebraica. Ele era da religião de judeus. A religião dele era judia. Né? Ele era judeu. Então você pergunta assim, uai, mas Cristo era judeu e ele deixou o cristianismo, a igreja católica, a igreja protestante, o espiritismo? Não. Cristo não deixou a igreja nenhuma. Ele não falou isso em momento nenhum. Cristo, ele é a igreja. Sobre esta pedra, erga esta igreja. Igreja, ele é a pedra, ele é a rocha. Ele falou para o apóstolo mais líder dele, Pedro. Sobre esta rocha, erga minha igreja. Qual é a igreja dele? Cristã. A igreja de Cristo não tem denominação. E foi levantada a igreja de Cristo para a honra dele, para que nós cristãos nos identificássemos, mostrasse quem era o nosso líder verdadeiramente, para não ficássemos aí, não. Nosso líder espiritual, material, nosso mestre, nosso guia é Cristo Jesus. E ele não tem denominação de igreja, ele é Cristo e nós somos cristãos. Então, quando perguntares para um colega teu na rua, para um passante ali, um semelhante, e vier dizer para você, posso orar por você? Você pergunta, qual é a sua religião? Se ele disser que eu sou católico, eu sou protestante, eu sou espírita, ele já está titubeando. Porque o verdadeiro cristão tem honra de levantar o peito, esticar o peito e dizer, eu sou cristão. Eu sou cristã e creio que Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. Esse é um verdadeiro cristão. E que Cristo, o meu Senhor, está vivo e caminha entre nós. Porque ele disse. E que o meu Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a água viva. Eu sou a palavra. Falou para os apóstolos e para os discípulos dele. Ele tinha 70 discípulos que caminhavam o tempo com ele, o tempo todo. E os 12 apóstolos. E de 2 em 2. E levai a boa nova, a palavra do Mestre Jesus até os confins da terra. Foi o que Cristo falou. E só para a mente de vocês abrirem mais um pouquinho. E Deus, o Pai Criador, o Pai Celestial, disse lá na sarça ardente para Moisés, quando ele foi escrever os 10 mandamentos com o próprio dedo, que Moisés quebrou, depois teve que voltar a escrever com o dedo dele mesmo. Deus disse para Moisés, ele disse, mas como é que eu posso chamá-lo? Ele disse, eu sou o que sou. Entenderam? Deus disse, eu sou o que sou. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a água viva, eu sou a palavra de Deus. E lá em Gênesis, no começo, diz que ele era a palavra, o verbo. E o verbo se fez carne. E a palavra se fez carne. O verbo é carne. E ela se fez carne. O verbo é a palavra se fez carne. Então, amados, para quem sabe ler novamente, um pingue é letra. E pergunte para essa pessoa, você tocaria num leproso? Que tem muitas colônias de leproso ainda no Brasil. Porque Jesus tocava. Jesus não tinha medo. Jesus tocava no leproso. E você vai perceber nas respostas. E eu vou dizer para você, amado. Se for um enviado de Deus, que olha,
Deus fala com a gente através de várias formas, tá? Através dos sonhos constantemente. Através de pessoas, de sons. Você às vezes até ouve. A gente não presta atenção, mas a gente ouve. E se for de Deus, você vai saber. E se for o verdadeiro Cristo, você vai sentir. Porque o cristão que está na palavra, que está buscando a verdade, quando João disse, conhecereis a verdade e ela os libertará, esse apóstolo João foi demais. Você fica de boca aberta. Quando você conhece a verdade, ela o liberta. Olha, eu dou um conselho, amiga. Leia João. Começa lá em João. Vai João 1, João 2. Vai lá ler. João fala abertamente. É só vocês entenderem. Só que em Apocalipse, ele estava prisioneiro. Tá? E ele tinha visão. Mas ele não conhecia míssil. Ele não conhecia essas coisas. Ele via rajadas de estrelas caindo do céu. Ele interpretou da forma que ele viu. Mas hoje nós podemos interpretar da forma que nós vemos. Lá diz muita coisa. Eu escrevi lá, com o meu olhar de amor, de autoria da pastora Geralda Ferreira e a missionária Ângela de Oliveira. Nós escrevemos juntos o livro de Apocalipse. Podem comprar, está nas redes sociais, está para vender online. Está para vender online. É só entrar em contato conosco e a gente entrega o livro online. Custa R$30 cada exemplar online. E quando estiver físico, vai custar R$50. Então eu falo para vocês, comprem online o livro e leiam Apocalipse, um olhar de amor. E vocês vão entender porque eu estou falando que Jesus nos mostrou outro Deus, um Deus de olhar de amor. Um Deus que olha para nós com olhar de amor. Um Deus que disse para a mulher, lá em Gênesis 3, quando ele puniu a mulher porque comeu a frutinha proibida lá, ele também disse, e tu, mulher, depois que ele deu os castigos, pisarás a cabeça da serpente. A serpente lá, em Apocalipse, eles queriam simbolizar Satanás. Então Deus disse para a mulher, e tu, mulher, pisarás a cabeça de Satanás. Ele deu essa autoridade para a mulher pisar. Por isso somos tão perseguidas. Por isso querem nos destruir. Porque nós temos a autoridade de pisar a cabeça de Satanás. E ele disse à serpente e para a mulher, e os seus descendentes odiarão-se entre si. Mas eu digo para você, homem, você, lembre-se, não esqueça, você é descendente da mulher. Todo homem que nasceu neste mundo nasceu da mulher, até o Salvador veio da mulher. Então fique claro que você também é odiado por Satanás. Por isso, homem, nunca maltrate a sua mãe, as suas mulheres, as suas filhas. Proteja-as como Cristo protegeu a sua igreja. Ame-as como Jesus amou a sua igreja. E quem é a igreja de Cristo? Nós. Nós somos os membros da igreja de Cristo. Ele amou a gente assim. E ele pede ao homem que ame a sua mulher como ele amou a igreja dele. Porque, homem, você também é odiado por Satanás. Porque a Satanás odiará toda a descendência da mulher. A não ser que você não tenha nascido de mulher, e eu não sei. Tá? Mas todos que nasceram de mulher são perseguidos por Satanás. Por isso, irmãos, estejamos de olhos abertos. Não podemos dormir, como diz o velho ditado, de toca. É um olho aberto e outro fechado.
Diz assim, eu durmo assim, mãe é assim, dorme assim, ó. Mulher, fecha os olhos, todo fechado. Tá vigiando, cuidando, protegendo os filhos. Filho não tem idade para mãe. Filho sempre é o bebê da mulher. Ah, meu filhinho. Eu tenho um filho caçula que tá com 45 anos. Ele é o meu menino. Ele é o meu queridinho, meu filhinho, meu queridinho. É um menino enorme. Um homem fortão, altão. Mas é o meu menino. E ai daquele que disser que não é. Por isso, meus filhos, meus amados, meus queridos, vamos cuidar e proteger os nossos meninos, as nossas meninas. E só podemos fazer isso com o joelho no chão, com oração, com louvor, com fervor, com clamor. E também pedindo aos arcanjos e anjos que se acampem ao lado de cada um. Que os livre de todas as maldades do mundo, de todas as rajadas de ódio, de inveja. É assim que faz a oração para o filho. Pai, que estás nos céus. É em nome de teu filho, o Messias, Emanuel, Deus conosco, que nós pedimos em Jesus Cristo, nosso conhecido Senhor, que abençoe e que vigie cada descendente meu, cada filho meu, cada filha minha, que acampe seus arcanjos, seus anjos em torno deles, que cubra-os com teu sangue derramado na cruz do Calvário, que quando o inimigo olhar para eles, só veja o teu sangue. Que não veja ninguém abaixo do teu sangue. Senhor Pai Celestial, não os deixe sozinhos por um só momento. Colocai sobre eles o elmo da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália da palavra. Colocai na mão de esquerda de cada um o escudo da fé. E na mão direita a espada da palavra da justiça. Aquela espada que vai lá e corta dos dois lados. Pai, não esqueça que nós somos pais. E o coração de pai e mãe sangra quando pensa nos filhos, que morremos por eles, porque é nossa vida, nossa continuação, é a nossa história e aqueles que vai cuidar do nosso mundo. Pai querido, Pai amado, obrigada por tudo. Obrigada pelas pessoas que estiveram aqui ouvindo a live. Obrigada por todos, bênção sem medida para cada um. Eu agradeço a todos vocês. E oro para que o que está desenrolando lá no Oriente Médio, que o Pai Celestial não permita que os responsáveis por esse país coloquem nossa pátria em conflito. Que Deus venha com a sua redoma de ouro e coloque sobre o Brasil. Proteja a nossa pátria, Senhor, porque nosso povo é genioso, é errado, pecadores, somos fracos. Estamos aprendendo, Senhor, mas somos humanos. Nós sabemos amar e chorar. Sabemos amar, honrar e amar todas as raças, seja ela de qual for. Nós amamos todos eles, Senhor. Porque no fundo, Senhor, nós sabemos que todos eles são de Ti, são Sua criação. E te pedimos, Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas salve o povo de Israel, o teu povo. Acabe com esse conflito, com essas coisas. Porque nós humanos nada podemos fazer. Mas o Senhor pode.
Tenha misericórdia de todos aqueles que estão nesse conflito. E, por favor, cuida das criancinhas. E das mulheres, que são as maiores vítimas nessa história. Obrigado.